de Bugou Stray Dogs. E nesse episódio temos o confronto de Rampo versus Edgar Allan Poe, de moldes diferentes. O episódio começa com Rampo conversando com a Yosano, dizendo que a guilda propôs um desafio para Rampo, que pelo menos vai tirá-lo do tédio. Yosano suspeita que isso é uma armadilha, e eles chegam numa porta onde meio que tá escrito um aviso: bem-vindo, Rampo, e meio que tá escrito algumas assinaturas, e meio que um aviso abaixo dizendo: assine ambas as assinaturas para fazer sentido. E o Rampo, pronto para solucionar mais um caso, já pega o seu óculos de detetive e pergunta para Yosano se tem uma caneta. Ambos se encontram com alguém que propôs Rampo o desafio. E esse alguém é Edgar Allan Poe, arquiteto da guilda. Poder, o gato preto da rua Monger. O Poe já fala: há quanto tempo, Rampo? Já conseguiu solucionar a encrada? Bom, o Rampo mostra o aviso todo preenchido e meio que o Poe: grande Rampo, você realmente é um adversário à minha altura. E aí o Rampo chega aí. Aí, chegou a minha hora de perguntar: quem é você mesmo? E o Poe: o quê? O rival do Rampo, senhoras e senhores. Grande Rampo, você é um adversário à minha altura. Quem é você? O quê? Poe fica frustrado, pois o Rampo não lembra mais dele. E ele só entra na guilda só pra desafiá-lo. Ele já se apresenta como Poe, o detetive mestre do intelecto, e que há 6 anos ele foi derrotado pelo Rampo. E o Rampo: tô ficando com sono, vou pra casa. Detetive e mestre do intelecto. Há mais ou menos 6 anos, eu infelizmente fui derrotado por você. Ah, não, tá me deixando com sono, eu vou pra casa. Bom, esse é o desafio. É pro Rampo ler a historinha de mistério do Poe e se ele é capaz de determinar a identidade do assassino em série do livro. E o Rampo: menos um ponto. Não teria se tornado detetive se contasse com esses livros. O Poe já esperava essa resposta. Então ele propôs um desafio. Se ele perder, ele vai revelar a fraqueza da guilda. Isso intriga os dois detetives e contará como ele vai meio que se apresentarem na fortaleza voadora Moby Dick, que é só uma baleia. E o Rampo ganhou um ponto. E 1,5 ponto porque você tem um guaxinim fofo. Bom, o Rampo perguntando por que o desafio desses, e meio que o Poe fala que os membros da guilda não passam de bárbaros. Claro, são americanos. E que a única coisa que todo mundo deve se interessar é pela dedução lucro do Rampo. E o Rampo: mas 5 pontos ao jogo. O Rampo começa a ler que a história é o seguinte: um bando de visitantes que ficaram presos em uma mansão por conta de uma nevasca. Na noite, abrigados, o protagonista, um detetive particular, é acordado por um som muito estranho, vindo de outro cômodo, e de repente o livro do Poe começa a brilhar, meio que sugando o Rampo e a Yosano junto. E eles entraram na Casa das Tragédias. Então o protagonista abriu a porta com uma chave e se depara com um corpo morto. Rampo vê que ambas as janelas estão trancadas, se vindo crancafiado. E Rampo meio que tava vestido uma roupinha parecida com o do seu papai, só que pretinha. E eram 2 portas e uma mesma chave. E Rampo percebe que ele tá sem os seus óculos. Bom, os outros visitantes aparecem a Yosano, que também vira uma personagem. E meio que o corpo, que ainda não morreu, meio que fala: a porta! E nisso, meio que eles abrem a porta e veem uma parede e meio que uma pista saiu escrito: bem-vindos ao quarto trancado. Então Rampo decidem encontrar o assassino em série antes que sejam mortos. Depois, Yosano fala pro Rampo que o cadáver e a pistação são totalmente convincentes. Sem falar que o poder dela, o não morrerás, não surte efeito nesse lugar. A vítima é o zelador da mansão. A causa da morte é choque hemorrágico. Nada de armas ou digitais, ou seja, sendo um assassinato impossível e impecável. Bom, o Rampo não entende como o assassino conseguiu fugir. E aí Yosano vê que o Rampo tá bem mal. E meio que o Rampo fala: tô sem meus óculos. E meio que eram óculos especiais pra ele. E quem os deu foi o presidente. E ele precisa deles pra meio que funcionar. É Rampo valorizando o presente do papai. E aí Yosano: poxa, é assim que você pensa que funciona? E aí Yosano se lembra mais uma vez que o Rampo não sabe que é uma pessoa que não tem poder. E ela até pensa na constituição de contar pra ele. Então meio que a Yosano pergunta pro Rampo: que tal a gente investigar direitinho e trabalhar duro? E meio que o Rampo: que tédio, que tédio. Isso aqui é mais detetive normal, não de
Rampo é um nenenzinho. Então, Rampo, o que você acha de investigarmos direito e bolarmos uma saída? Que tédio, que tosco! Investigar e correr atrás de informações é trabalho de detetive normal e não de um detetive super mega poderoso! Nisso são investigados cada um dos visitantes. Kurosaki condenado por chantagem, o Kai, repórter sensacionalista, rei da estudante e a proprietária de jovem de nobre linhagem viajando sozinho. E nenhum deles meio que fala, olha, a gente não tem nada a ver com isso. Bom, o estudante meio que fala que ele estava vendo a maldição da mansão do Pluto, gato de olho só. E a jovem, você é só uma médicazinha de Araki. E aí o Sono quase ia meter uma de Mori e enfiar um bisturi na cara dela. Você é só uma médicazinha de Araki. Quem você pensa que é? Isso meio que os visitantes começam meio que colaborar uma teoria da conspiração. Que eles acreditam que é a maldição da mansão. Que talvez o suspeito apanhou, meio que matou o selador, pegou a chave e trancou a porta do lado de fora. Em seguida, ele usou um fio para colocar na chave no bolso. Aí ele cortou o fio, se recolheu e se mandou. E veio com o Rampo. Pô, você é burro mesmo. Mas o Rampo, não, isso é só uma pergunta retórica. Você é de fato burro. O espaço entre a porta meio que é menor demais pra caber a chave. O cadáver tava de barriga pra cima e a chave no bolso de trás dele. Então meio que o Kai acha que o suspeito deve ter tirado as barras de ferro pra colocar a chave. E meio que o Rampo que tá com o olhar de... Esse não é um idiota, é um jumentossauro. E meio que a Yosano, legal, você matou a charada, Rampo. E o Rampo... E meio que depois a Yosano meio que já sabe que o Rampo já havia se tocado que ele não tinha poderes. Mesmo que o Rampo fala, olha, eu sou um paranormal, isso não vale aqui. E ele fala, foi o chefe que me deu os óculos. Você tá insinuando que ele tava mentindo pra mim? E a Yosano vendo o desesperinho do Rampo meio que fala, claro que não, você tem toda a razão. Enquanto isso, o Edgar Allan Poe tava todo feliz e fala, Rampo não vai solucionar essa. Que trata de um meta-mistério muito incomum e preparado para extremamente para ele. E uma vez preso no livro, adeus. Só se trata de desafio, trata-se de vingança. Pode ter se esquecido, mas jamais me esquecerei. No dia que o Rampo derrotou o Paul na batalha intelectual, ele ficou sem onde enfiar sua cara. Ele parava sua mente em uma sala escura. Foi aí que ele se tocou. Enquanto ele estiver vivo, ele não pode deixar o Rampo ficar com toda a glória e reconhecimento. É por isso que ele tomaria tudo, nem que se fosse queimá-lo vivo. Enquanto isso, Yosano vai para um quarto escuro e vê que ela chegou no machado e fala, venha cá logo. É aí, algo ataca atrás de Yosano. Aí, Rampo se depara com Yosano, que foi atacado com machado. Yosano se desculpa com Rampo, pois não viu o assassino. Mas isso não interessa para Rampo. Mas ela fala que esse caso é moleza para o melhor detetive do mundo. Afinal, a agência de detetives amados foi fundada para empregar o talento de Rampo. E nisso, Rampo fica com uma cara de tenso. E a Yosano se despede. E seus óculos caem. E é nisso que Rampo pega os óculos e começa a usá-los. Enquanto isso, Edgar Allan Poe... Uma menos agora, enquanto ele não descobrir, nunca vai poder retornar ao mundo real. Enquanto meio que o Edgar Allan Poe declara sua vitória, o Guaxinim Rocket não vê isso como concreto. E Rampo e Yosano voltam. Rampo fala que até foi estimulante. O seu erro foi tentado desafiar Rampo. E meio que o Rampo descobriu quem era o assassino. Era Rampo. O Crook da sala fechada claramente não era grandes coisas. O protagonista matou a vítima, mas o autor omitiu essa parte. Mas o toque principal nesse esquema todo era o mecanismo pelo assassino para assumir cena no momento que o Rampo entrasse na história. Ele podia procurar quanto fosse, o assassino não existia mais. O assassinato das chaves foi exagero do Paul. Uma coisa é pôr culpa em outra pessoa, a outra é criar uma situação inescapável. O assassino é atores descomunados. A prova disso é a luva deixada na parede, usada no assassinato. Já no segundo assassinato, é algo mais simples. Ele usou uma máquina automática, manipulando o magnetismo da sala, arremessando um objeto de metal na vítima. O Paul se pergunta como isso é possível. O Rampo fala que tudo é possível, sendo a segunda bola fora, havendo meio que pisou pra todo lado. E meio que revelando que a Cramo se passa em 2050 e meio que a pousada pertence a uma plataforma espacial. Aí o Paul escrapulou de vez. Ou seja, é um round 3. Bom, o Rampo fala que pro Paul, os artifícios dele foram até bem
legais, sendo mais belo do que os outros. Só que ele se contou seu pai. E meio que ele nunca se esqueceu do caso que o Paul estava envolvido. Isso fez lembrar que eles estavam batendo cabeça. Foi a única vez que outro detetive o arrepiou. E ele tá ansioso pro próximo desafio. Já vimos que isso é o começo de uma bela rivalidade amistosa. E Meio-Sano, podemos fazer uma festa onde o grande detetive descobrir que ele usa apenas dedução e inteligência. E o Rampo, não, eu sou paranormal. Que nem o meu papo, digo, o chefe. E até porque eu ficaria com cara de idiota se eu fosse normal. Sketch muito fofinha e engraçada do Rampo com a Yosani e o Edgar Allan Poe. E já vemos que vai ser uma rivalidade bem amistosa. Isso me fez lembrar que estávamos aqui batendo cabeça. Foi a única vez em que outro detetive me arrepiou. A primeira e a última. Ansioso pelo próximo desafio. Se esforce pra bolar algo bem legal pra mim, hein? Com certeza. Mas vai lembrar meio que em duas cenas, que nessa sketch do Poe e do Rampo, que com certeza são duas cenas importantes que meio que vão agregar meio que na quarta temporada, que a gente já viu no passado do Rampo. Foi o chefe que me deu aqueles óculos. Por acaso você tá insinuando que ele mentiu pra mim? De contas, a Agência dos Detetives Armados foi fundada justamente para empregar o seu talento. E indo de volta para Agentes e Detetives Amados, chegando na segunda parte do episódio, que é a invasão do Moby Dick, a Tsushi pergunta se é verdade que agora eles têm informações para invadir o Moby Dick. Dazai fala que são informações incríveis e bem valiosas. Mas como farão isso destruindo a guilda pela raiz? É isso que o Sushi deve usar a bomba e o Rampo. Nada feito. E ele até cita da divisão de especiais de paranormais. Mas o Rampo, não, ficaremos paralisados com o tempo. Aí o Dazai se pergunta se o Atsushi daria conta. E o Rampo fala que junto com a Neve Leve estaria certo. E o Atsushi meio que tá ouvindo e vendo tudo. E o Dazai vai cuidar disso imediatamente quando ele faz um belo aviãozinho de papel. Pode ser. Vou cuidar disso imediatamente. Terminamos nas montanhas? Enquanto isso, na guia do Steinbeck, que tá com a perna quebrada por conta da luta do Dazai e do Chui, meio que já vê o Mark pegando a Lucy. E meio que o Mark fala, a garota que traiu a guilda chegou. E meio que o Steinbeck fala, você não pensou que a guilda teria medidas defensivas contra o seu poder, né? A Lucy fala que ela sabia disso, mas ela queria dizer pro Atsushi que daria tudo certo. Ou então ele jamais saltaria. Steinbeck já pergunta pra Luísa qual é o próximo passo e ela tava com medo de sair do helicóptero. Aí o Dazai chega pro Anko e fala, oi, eu trouxe flores, frutas e umas belas notícias. Esse sarcasmo do Dazai é inacreditável. Olha só, eu trouxe excelentes notícias. Bom, o Dazai fala pro Anko que ele vai ficar novinho foi graças ao tratamento Yosano. E o Anko, tá, o que vai querer em troca? Bom, o Dazai fala que uma das suas detetives foram levadas pela polícia, tá se referindo a Kyoka, e quer ela de volta para o grande confronto contra a guilda. Bom, o Anko soube que ela tá sendo mantida em um avião não pilotado para paranormais ultra perigosos. E de fato que a divisão poderia fazer um apelo judicial para trazer imunidade a ela. Porém, ela só precisa ser uma verdadeira entregante. Enquanto isso, a Tsushi meio que tá conversando com o Tanizaki no carro, confuso pelo fato da Kyoka não ser membro da agência. E o Tanizaki explica que em termos técnicos, ela ainda não é da agência. Que há um exame que é para ser feito para ser detetive. Sem a pessoa passar, não se admite o funcionário atividamente. Como, por exemplo, o Atsushi que passou por um. Mesmo que seja tudo uma ensinação de bom e bom. Bom, Anko aceitou a proposta de tratamento em troca da sua cooperação. Mas ele quer saber de uma coisa. Quando aquele carro chegou meio que na direção dele, ele se questiona, por que o seu airbag não disparou? E pela carinha de Dazai, meio que tava tudo planejado. No exame o Tanizaki meio que continua explicando ao Atsushi que no exame de admissão, o comportamento é observado para ver se a pessoa é não ou hábita a agência, tratando-se de um teste secreto. Bom, a Tsushi pensa que sempre que a Kyoka estiver em perigo, ela sempre procura uma fuga, seja machucando ou matando. Às vezes sendo um profundo hábito da natureza dela e que nunca pode ser aprovada. Nisso, o Tanizaki e a Tsushi chegam numa biblioteca e se revela uma passagem secreta para eles pegarem um helicóptero. E meio que era o helicóptero aéreo da agência, o Pássaro Negro, onde Tanizaki vai pilotar
derrotá-lo e deixar o Atsushi no Moby Dick. E nisso Atsushi lembra do que o Dazai explicou, que a guilda tá planejando fazer um ataque por terra e que eles vão meio que se infiltrar no Moby Dick esvaziado para ter todo o controle da situação. Ou seja, Atsushi terá que cumprir essa tarefa sozinho. E Dazai explica que numa invasão solo, um paranormal com poderes combatentes é preferido para trabalhar em situações de completa pressão. Isso com o fato do Atsushi já esteve lá. E se ele for capturado, é provável que ele seja mantido vivo. E ninguém está mais preparado do que o próprio Atsushi. E o Dazai quer que o seu filho, o Atsushi, seja sincero. Ele acha que está pronto para essa missão? E nisso o Atsushi ouve a cabeça do diretor dizendo para recusar isso. E o Atsushi fala: eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz e eu não vou fazer. Eu consigo. Atsushi foi corajoso. E nisso, Tanizaki e Atsushi vão pilotando no helicóptero. Na verdade, é o Tanizaki que está pilotando o helicóptero. O Tanizaki já usa o neve leve para se disfarçar. E os sensores do Moby Dick vão ficar inoperantes até 60 km. E nisso, o helicóptero chega meio que dentro da boca da baleia. Só que não era o helicóptero do Atsushi, e sim do Akutagawa, que matou todos os funcionários. Bom, o verdadeiro helicóptero ainda tá disfarçado e meio que já deixou Atsushi em uma entrada para onde ele pode se filtrar. Atsushi meio que não vê meio que ninguém, achando essa situação muito estranha. Ele entra meio que em um portão e se encontra com Herbert, que vai se perguntando: por que acho que é o fim dessa guerra? No próximo ataque, todos os inimigos da guilda vão virar cinzas, inclusive o Moby Dick. Bom, Herbert presume que o Atsushi veio atacar o Moby Dick e não vendo muita gente, mas pergunta se não bateu na cabeça que algo não estava certo aí. Enquanto isso, o Steinbeck, juntado ao Isa, Lucy e Mark, meio que o Steinbeck revela o próximo passo da guilda. Meio que a própria Moby Dick vai virar uma bomba! E meio que a cidade não se salvará agora que ela foi enfraquecida pela maldição. E meio que a Luísa tá um pouco arrependida com isso. E meio que as chaves da explosão são a agência e a máfia do porto. E em menos de uma hora, a baleia vai se colidir com o solo. Atsushi fala pro Herbert que já que o Moby Dick é o poder dele, ele pode fazer qualquer coisa. E o Herbert fala que é verdade, mas 70% do mob foi reconfigurada. Ele já não tem mais controle total sobre ela. O Atsushi tenta falar pro Dazai que já ouviu tudo. E o Dazai fala: olha, a operação vai prosseguir. Assuma o controle do Moby Dick e impeça a queda dele. Você é o único de nós que tá aí dentro. E é o único que pode fazer isso. E meio que o Atsushi viu que o Dazai já sabia que isso daria desde o começo. E o Dazai fala: é uma possibilidade. E foi nisso, apostando, que eu escolhi você. E Atsushi, determinado, decide impedir a queda. Bom, Herbert fala que ele precisa assumir o controle do Tebinar, ficando no andar mais alto. Mas claro que tá sendo muito bem protegido pelo próprio Francis. Nisso, Atsushi vai indo, mas antes ele pergunta se todos forem evacuados, do porquê o Herbert estava fazendo aí. E o Herbert fala: se o Moby Dick for cair em solo, que eu caio junto. Moby Dick foi uma criatura linda antes de ter sua carne transformada em máquina. Assim como a guilda já foi em outros tempos. E nisso Atsushi vai lá correndo. E enquanto isso, Dazai atende um telefonema amado Mori. E a cara do Dazai: ai, o que é agora, Mori? O Dazai pergunta se eles não fecharam um acordo para eles não se envolverem. Mas meio que o Mori: sobre o acordo, é que eu acabei de receber uma importante ligação. E pelo visto, ele não vai se segurar. E nisso vemos Atsushi correndo e se encontra com Akutagawa. E o Akutagawa fala: achei você, homem tigre. E é aí que o Atsushi fala: Akutagawa! Alô, Jonathan com o Dio. E o Akutagawa: que é isso? E Atsushi: ué, você gritou, então eu resolvi dar junto. Aí está você, homem tigre. Akutagawa! Bom episódio de investigação do Rampo versus o Paul, que vai ser meio que uma rivalidade até bem engraçada. E que começa a invasão Moby Dick. E com a Akutagawa no meio, as coisas vão esquentar. E no próximo episódio, Atsushi e Akutagawa, além de tentar enfrentarem o último imperador, Atsushi vai encarar um dos maiores obstáculos da sua jornada:
A busca de validação de Akutagawa por Dazai. Esse é o 10º episódio da segunda temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito beijo e fui.